A gente recebe aqui no Hora H o Edson Silva de Farias. Ele é especialista em carnaval e vai nos ajudar a entender esse resultado do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Edson, bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco no Hora H. Boa noite. Que bom, obrigada. Eu quero começar te ouvindo. O que você achou desse resultado, com a Viradouro gabaritando em tudo? Eu acho que é um resultado muito justo, né? Talvez nós tenhamos tido, né? Quem acompanhou os desfiles, né? Nos 3 dias, um concurso mais disputado dos últimos anos, né? Várias escolas passaram com a possibilidade e deixaram, né? Muito clara a possibilidade de disputar o carnaval, disputar o título. A Viradouro foi uma delas, né? Mas diríamos assim, né? No linguajar do carnaval, que o sarrafo foi para muito alto, né? Durante as 3 noites de apresentações no Sambódromo. E, sem dúvida nenhuma, o título foi muito justo, muito merecido, né? A Viradouro, ela conseguiu combinar uma série de aspectos importantes. Ela foi uma escola completa do ponto de vista técnico, né? No cumprimento dos quesitos, seja comissão de frente, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, a escola em termos de harmonia, de evolução, da própria bateria, né? Da maneira como o samba enredo foi levado, com muita força pelos componentes, né? Em termos alegóricos, das fantasias. Então, ela conseguiu ser uma escola tecnicamente muito competente. E ela aliou a isso, na verdade, a uma carga emotiva muito forte. Porque é importante lembrar que, com o título da Viradouro, o que se está reverenciando não é apenas o mestre Cissa, que já é uma grande coisa, né? Mas está reverenciando o artista do carnaval. O artista de um homem que nasce, né? E que é criado no Morro de São Carlos, um morro histórico para a história do samba, porque é lá que a primeira escola de samba aparece, se a deixa falar, em 1927. É onde, então, é um lugar, foi o laboratório do tipo de samba que vai permitir a existência das escolas de samba. Esse homem, então, nasce nessa comunidade, ele cresce, ele vai ser participante da escola da Unido de São Carlos, depois Estácio de Sá, passista dessa escola, depois mestre de bateria dessa escola, começa a conquistar, então, um lugar, na verdade, entre os artistas do carnaval na Estácio, e da Estácio ele vai passar para outras escolas até chegar a Viradouro. E eu entendo que a vitória, o título da Viradouro, ele fala bem mais do que o Cissa. Ele fala então, desse espaço, dessa passarela, né? Ele fala das oportunidades que o desfile da escola de samba, as escolas de samba permitem, né? Como é que um homem anônimo, periférico, ele chega ao estrelato do carnaval. Eu entendo isso e entendo que a grande maioria das pessoas que acompanharam os desfiles, que gostam da escola de samba, vão concordar que o título foi justíssimo. Edson, vou dividir aqui, como eu já estou dividindo desde a abertura do Hora H, da minha emoção de assistir, né? E lá em casa teve até um debate, porque a Beija-Flor foi impecável, né? Tecnicamente, era uma coisa assim, impecável. Mas eu tentava me emocionar com a Beija-Flor e não ia, sabe? Eu ficava empacada com a emoção, apreciando e muito impressionada com a qualidade do desfile, mas sem fazer esse contato. O quanto você acha que isso faz uma diferença para uma escola, e não só para o título que ela ganha hoje, mas como um valor para os próximos anos? Eu acho que faz diferença. A escola de samba, claro, é um concurso, tem critérios, tem requisitos, né, a serem observados, mas importa muito a maneira como a escola de samba chega ao coração das pessoas, né, como ela emociona. E a Viradouro foi estrategicamente muito bem montada nesse sentido. O Cissa já aparece na comissão de frente. Ele não ficou o homenageado que só surgiria ao final do desfile. Não, ele já aparece na comissão de frente, ele já dialoga com o início da escola, né? E depois a escola vai se desenvolvendo, prestando uma série de homenagens a outros nomes importantes do carnaval, a outros momentos importantes do carnaval, se referindo à trajetória do próprio Cissa, como, por exemplo, a homenagem que foi feita ao carnavalesco Paulo Barros, né, com quem o Cissa esteve trabalhando em 2007, depois em
2019, né? Então, quer dizer, você vai jogando luz sobre pessoas que contribuíram e têm contribuído para a história, para a grandeza dessa grande festa, espetáculo. E aí o desfile se encerra, né, maravilhosamente, com aquela plataforma gigantesca, né, se transitando pela passarela do samba, e o Cisa comandando aquele grande, né, sendo o grande regente que ele é, na verdade, recuperando um momento histórico do carnaval que ele protagonizou, que foi em 2007, né, quando a bateria da Viradouro também foi para cima de um carro alegórico, na época era o carro do xadrez, né, e estavam lá, né, sendo reverenciado por outros mestres de bateria e pela rainha de bateria daquele momento. Né? Eu diria que isso é claro que é muito importante. Se a gente pensar que em 2025, a própria Beija-Flor, ela ganha o título homenageando um grande baluarte do samba, que foi o Laíla. Hoje, na verdade, eu digo em 2026, a Viradouro é coroada, laureando, né, homenageando o Cissa. Eu acho que é crucial isso. Claro que isso vai motivar, isso vai emocionar as pessoas, porque, claro, você está contando a trajetória de uma pessoa que, né, de algum modo, torna possível a existência daquela própria festa. Claro, não, eu quero chamar a atenção aqui da participação da Selminha Sorriso e do Claudinho, que estão há 30 anos na Beija-Flor, saem do desfile da Beija-Flor e vão, como destaque, para Viradouro, porque é homenagem ao samba. O Cissa como mestre do samba, sendo homenageado pela Viradouro, sim, na Viradouro, mas a Selminha Sorriso e o Claudinho num carro de destaque e sambando e participando da festa. Foi muito bonito ver isso tudo. Edson, eu quero aproveitar a sua presença aqui para te perguntar sobre a outra ponta dessa história, né? Que foi o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. Você sabe que esse debate está absolutamente envolto na política, em função do ano que nós estamos passando e de toda a repercussão que o desfile gerou, principalmente na oposição, na direita, em função das alas lá e da forma como a escola escolheu retratar o que eles consideraram como uma ala conservadora da sociedade brasileira. Então, eu quero te ouvir como especialista de carnaval para a gente separar aqui o que é leitura política e o que é leitura técnica. Bom, eu tendo a concluir, né, que não houve a escola não desceu porque ela estava sendo perseguida politicamente, nem porque ela fez um enredo sobre o presidente Lula. Há um fato, se a gente pensar nos desfiles desde 2010, né, os resultados, apenas duas escolas se mantiveram. 2010, a União da Ilha, e 2020, a Imperatriz Leopoldinense. Houve dois outros momentos também que as escolas acabaram não descendo, mas aí foi porque houve um acordo mais amplo que nenhuma escola desceria. Então, há uma tendência, e essa tendência é muito clara, né, que a escola que sobe, dificilmente ela permanece. Inclusive, há muitas críticas a esse respeito. O Carnaval de 2005 ele entrou na história por uma polêmica em relação ao rebaixamento da escola de samba Unidos de Padre Miguel. Né? Havia uma certeza que a escola ficaria pelo belíssimo desfile que fez, e ela acabou sendo rebaixada. Isso, mais uma vez, se confirma no Carnaval de 2025. Eu entendo que a Acadêmicos de Niterói, ela fez um desfile, digamos, razoável, ela tentou cumprir aquilo, né, que se exigiria para uma escola passar pela Marquês de Sapucaí no grupo especial, mas talvez ela não consiga ainda, né, eu acho, até porque ela é uma escola muito jovem, né, ela não consiga atender, de algum modo, algumas expectativas. Né? E claro, e como se criou, na verdade, essa grande celeuma em torno do enredo, em homenagem ao presidente Lula, se deu uma visibilidade para a escola que eu entendo que se ela tivesse passado com um outro tipo de enredo, ela não teria. Eu, sinceramente, eu acho que no ano de desfiles muito disputados, desfiles com altíssima qualidade, né? As chances da Acadêmico de Niterói permanecer no grupo especial já era de antemão muito pequena.
A gente conversou com Edson Silva de Farias, especialista em carnaval. Meu caro, muito obrigada por ter nos ajudado a fazer essa leitura aqui do que aconteceu, da festa que a Viradouro certamente faz por merecimento. Muito obrigada e um bom resto de semana para você. Obrigado.